Boa tarde aos membros da banca de defesa da primeira qualificação de doutorado do doutorando Ricardo Diniz Souza e Silva. Meus agradecimentos em nome do professor orientador, professor Júlio Wilson Ribeiro, aos professores João Batista Furlan Duarte, Valdemarim Coelho Gomes, Francisco Herbert Lima Vasconcelos. Primeira qualificação de doutorado traz como título Transdisciplinaridade, uso de software de simulação e vídeo no desenvolvimento da coaprendizagem e interrelações entre a educação matemática, científica, musical e socioambiental. Bom, gente, nesses primeiros slides aqui eu trago as publicações realizadas durante os anos de 2017 e 2018, capítulos de livros, aprendizagem significativa integrada ao uso pedagógico dos software modelos, na realização de práticas de cinemática, TICs e práticas na formação do educador com o investigador, interrelações entre transdisciplinaridade, cognição e docência, na coaprendizagem assíncrona e construção de conhecimentos e saberes. O outro capítulo de livro retrata-se sobre as contribuições dos pensadores modernos do século XVI e XVII, Francis Bacon, Galileu Galilei, René Descartes, Isaac Newton, para o desenvolvimento do conhecimento científico. Diante do panorama educacional do século XXI, onde as informações são rapidamente acessadas, ressignificadas, se faz necessário repensar as propostas metodológicas com a integração dos recursos educacionais abertos em espaços educativos por meio do uso das TICs, mídias sociais, teleeduc, webconferência, hangouts e outros artefatos tecnológicos, visto a necessidade de se repensar o currículo que traz em seu bojo uma visão tecnicista descontextualizada, impactando fortemente nos indicadores educacionais, nas avaliações externas, obtidas e analisadas por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB, ou do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, do PISA, onde apontam fragilidades na educação brasileira, na qual o Brasil ocupa os últimos lugares do ranking no que tange a língua materna, a matemática, o ensino de ciências. Então, na pesquisa, busca-se renovar o ensino-aprendizagem pautado no desenvolvimento de modo holístico, colaborativo, buscando favorecer e ressignificar novos conhecimentos, competências e saberes, na forma de favorecer a formalização do pensamento e do método científico, por meio da transdisciplinaridade, buscando superar a fragmentação dos conteúdos, que traz profundos e sistêmicos modos unidisciplinares, que pode ser ancorado nos pilares da transdisciplinaridade, mudanças de níveis de realidade, na complexidade, na lógica do terceiro incluído. Para tanto, foi desenvolvido o projeto Cronos, que apresenta aspecto norteador de redes de colaboração durante o desenvolvimento da disciplina TTEC em 2018.1. Tal proposta busca-se a formação do educador co-investigador transdisciplinar, no qual o mesmo saiba navegar no mundo da transdisciplinaridade, usando as tecnologias de forma inteligente, a fim de promover uma formação continuada do professor diante das mais necessárias reformas curriculares. Para tanto, pretendemos desenvolver uma tese intitulada Transdisciplinaridade, uso de software de simulação e vídeo no desenvolvimento da coaprendizagem e interrelações entre educação matemática, científica, musical e socioambiental, buscando realizar uma integração entre os campos e subcampos de conhecimento, trazendo aspectos inovadores por meio da criação de múltiplas redes de colaboração, com a aprendizagem, com a investigação entre seus membros. Para tanto, utilizaremos na prática pedagógica o software PET Fourier Criando Ondas, na busca de favorecer uma interrelação, uma integração entre a educação matemática, científica e musical. Também iremos, na prática pedagógica, utilizar vídeos reportando os catastróficos problemas socioambientais que o vazamento do isótopo Césio-137 provocou em Chernobyl em 1986. Iremos realizar na pesquisa um mapeamento cognitivo por meio do uso do software CMEP-TUS, assim como utilizaremos o método da análise qualitativa dos dados multidimensionais por meio do software SHIC nos seus dados de saída, produzindo a árvore de similaridade, interrelacionar as diversas categorias à luz do referencial teórico da tese, utilizando a técnica de análise textual discursiva das diversas postagens que foram realizadas durante a disciplina TTEC no Fórum Teleduc. Aqui eu trago nesse slide
um projeto Cronos, projeto de imbricamento entre duas teses de doutorado, do doutorando Baldo Tonar e do doutorando Ricardo Diniz, que apresentam campos de conhecimento comuns. Percebam que ambos os doutorandos utilizam as tecnologias, a aprendizagem. O doutorando Ricardo Diniz, de forma especial, utilizará na sua pesquisa a transdisciplinaridade como terceiro campo de conhecimento, para tecer as inter-relações entre a transdisciplinaridade e o uso de software educativo. Aqui eu trago um slide, foto do Deus Cronos, Deus do Tempo. Bom, gente, o objetivo geral da pesquisa consiste em analisar, partindo dos espaços da realização de uma prática pedagógica, como se desenvolve a formação do educador, pesquisador e co-investigador, sustentada nos pressupostos teóricos, metodológicos e da prática, oriundos da transdisciplinaridade, docência e integração das tecnologias e currículo, bem quanto como em citada formação, colaborativamente, os cursistas tecem, ressignificam e reconstroem inter-relações e múltiplos saberes entre conteúdos pedagógicos e tecnológicos oriundos de distintas áreas e campos de conhecimento. O objetivo geral será alicerçado pelos respectivos objetivos específicos. Pretendemos, durante o desenvolvimento da pesquisa, mediar o desenvolvimento de atividades pedagógicas colaborativas nos fóruns de discussão no ambiente virtual de aprendizagem Teleduc, abordando os conteúdos temáticos da disciplina TTEC. Pretendemos desenvolver a realização por meio de procedimentos co-investigativos integrados ao uso de software e aplicativo, mapear e desenvolver estágios de projeto da tese e de sua escrita. Pretendemos colaborar com a fundamentação teórico-metodológica quanto ao uso das tecnologias do software PET para a realização de práticas que busquem, de forma interdisciplinar, transversalizar com os pressupostos campos oriundos da educação matemática, científica, musical e socioambiental. Iremos também realizar um mapeamento do desenvolvimento cognitivo da coaprendizagem com apropriação de múltiplos saberes a partir das diversas narrativas postadas no Fórum Teleduc, por meio da técnica de análise textual discursiva, metodologicamente integrada à técnica de análise qualitativa dos dados multidimensionais, por meio do software CHIC. Bom, os objetivos específicos estão associados às respectivas metas, que são objetivos norteadores e inovadores da prática pedagógica. Então, os sujeitos da pesquisa, professor orientador, junto com seus orientandos, irão tecer ações co-investigativas através de procedimentos metodológicos e de investigação, utilizando várias interações colaborativas por meio dos recursos tecnológicos para desenvolver a pesquisa. Irão também desenvolver, através da educação aberta e do processo de co-investigação, implicações sociais quanto às possíveis contribuições para a realização de uma tese, onde as duas teses irão apresentar pontos comuns escritos a 4 e 6 mãos, através de diversas interações colaborativas entre os sujeitos da pesquisa. A tese está dividida em 5 capítulos. O primeiro capítulo, que contempla a introdução, nós iremos apresentar motivação, justificativa, delimitação do problema da pesquisa de campo, os objetivos e a estrutura dos capítulos. O capítulo 2 reporta-se sobre a fundamentação teórica, onde nós iremos contemplar os campos e os subcampos de conhecimento. Os campos aprendizagem, transdisciplinaridade e as tecnologias. No terceiro capítulo, nós iremos discutir os procedimentos metodológicos de investigação da tese. Está subdividido em 4 partes. Classificação da pesquisa, o contexto no qual ocorreu a prática pedagógica e a caracterização do ambiente, os instrumentos de coleta de dados e as técnicas de análise utilizados para categorizar as diversas narrativas postadas nos fóruns temáticos e o procedimento de análise qualitativa multidimensional por meio do uso do software CHIC. Capítulo 4, nós iremos discutir as narrativas postadas nos fóruns 2 e 5, retratam o campo de pesquisa do doutorando Ricardo Diniz, e os dados irão ser categorizados à luz do referencial teórico, utilizando aí a técnica de análise qualitativa de dados multidimensionais, o CHIC. No
capítulo 5, iremos encerrar tecendo comentários sobre a conclusão da pesquisa, assim como as sugestões para os futuros trabalhos. Temos também as referências, que são elementos norteadores para o desenvolvimento da pesquisa e escrita do corpus da tese, e os anexos, onde nós iremos colocar os artigos publicados e os artigos trabalhados durante o desenvolvimento da pesquisa. Fundamentação teórica, capítulo 2. Contempla os 3 campos de conhecimento, os 3 núcleos duros da tese, com seus respectivos subcampos. Na aprendizagem, nós iremos dialogar sobre os mapas conceituais e a coaprendizagem. Na transdisciplinaridade, nós iremos dialogar sobre a educação transdisciplinar e os softwares educativos. E nas tecnologias, nós iremos dialogar sobre os saberes pedagógicos e os saberes tecnológicos. Pontos de destaque da fundamentação teórica. Esses pontos de destaque, eles subsidiam as seções e as subseções que compõem a fundamentação teórica da tese, onde nós iremos dialogar sobre o cenário educacional do século XXI, as relações perante o desenvolvimento da educação e pesquisa, a transdisciplinaridade do que tange a formação do educador com o investigador, mapeamento cognitivo da aprendizagem significativa ausubeliana, TICs, softwares, aplicativos, redes e mídias sociais da formação do educador com o investigador, convergência entre campos de conhecimento, aprendizagem, transdisciplinaridade e tecnologias na educação e na pesquisa, e a integração pedagógica e metodológica do software de simulação e vídeo para estabelecer as interrelações entre a educação matemática, científica, musical e socioambiental. Bom, gente, o primeiro campo da pesquisa, os pressupostos da transdisciplinaridade. Aqui eu trago, segundo a concepção sistêmica, Moraes, Gamorran, Barak Nicolescu, sobre os princípios epistêmicos e metodológicos. Busca-se, através da integração curricular e holística de distintas áreas e campos de conhecimento, superar toda a fragmentação e as fronteiras da unidisciplinaridade, onde o docente, na sua formação holística, deve ser baseado no trabalho pedagógico, transdisciplinar, onde ele, na sua mais diversa multidimensionalidade, consiga compreender os mais diversos níveis de percepção entre sujeito e objeto, que ele seja capaz de materializar os mais diversos níveis de realidade, que na pesquisa observa-se através das diferentes disciplinas, campos e subcampos de conhecimento. Na perspectiva teórico-fenomenológica, busca-se uma visão de mundo, partindo-se de uma visão ontológica complexa para uma visão epistemológica complexa, ou seja, busca-se uma transgressão transdisciplinar e complexa entre os diferentes níveis de percepção e realidade, com a lógica do terceiro incluído em seus respectivos eixos constitutivos. Para tanto, se faz necessário uma quebra de paradigmas entre a ética tradicionalista reducionista, que é caracterizada por ser aquela linear behaviorista, onde a relação do sujeito e objeto é muito cartesiana, para se transgredir para uma ética complexa e transdisciplinar, pautada no construtivismo, na ótica e na relação não linear, a lógica ternária do terceiro incluído, relação sujeito e objeto na sua mais diversa multidimensionalidade, favorecendo os princípios dos recursos educacionais abertos e a democratização da educação e da pesquisa, favorecendo assim uma produção co-investigativa e responsável na produção de uma tese, quebrando hegemonias que até hoje é caracterizada nas diversas instituições educacionais no Brasil, favorecendo o desenvolvimento da coaprendizagem, co-investigação, através da coexistência do outro. Trago para vocês nesse slide aqui o princípio da epistemologia, da pesquisa transdisciplinar, favorece os níveis de diálogo, 3 pilares da transdisciplinaridade. Nós iremos dialogar durante a apresentação sobre a teoria da complexidade, a lógica do terceiro incluído e os diferentes níveis de realidade e percepção dentro da pesquisa. Assim como os 7 eixos básicos da evolução da transdisciplinaridade, nós iremos focar na educação transdisciplinar e na relação transdisciplinar entre educadores e educandos no que tange às suas propostas metodológicas. Complexidade. Na pesquisa, procuramos gradativamente, através das mudanças de plano e percepção, compreender o sujeito na sua mais diversa multidimensionalidade, ao integrar os campos e subcampos de conhecimento,
procurando romper com a fragmentação curricular que até hoje impera nas diversas instituições educacionais de ensino no Brasil. Para tanto, nós pretendemos desenvolver a pesquisa interrelacionando a educação matemática, científica e musical baseada nos pilares preconizados por Edgar Morin: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer, combatendo a fragmentação na mais diversa visão integradora. Segundo a teoria da complexidade, o todo e as partes se comunicam, se complementam. Aqui eu trago um mapa conceitual representando uma relação da estrutura da complexidade no espaço escolar, com o currículo do educador co-investigador do século XXI, onde se faz necessário pensar nas suas diversas formas, um modelo caótico, um coquetel de ideias entre a ordem e a desordem, entre a ordem e o caos, de forma a ter um equilíbrio e o desequilíbrio entre as mais diversas formas de estruturação sistêmica do cérebro, onde o ser humano possa ser compreendido na sua mais diversa multidimensionalidade, na sua grandiosidade, na dignidade, na beleza, que o educador seja capaz de tecer, através da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, as diversas relações entre campos e áreas de conhecimento, integrando de forma inteligente as mais diversas mudanças curriculares, proporcionando mudanças na postura tanto dos professores quanto dos alunos. Aqui eu trago um slide apresentando o princípio caótico, representações imagéticas. Nós temos aqui o camaleão nas suas mais diversas formas, de cores, de adaptação e sobrevivência no meio, uma planta na sua estrutura geométrica perfeita, definida, e vários fractais de cores que caracterizam o princípio caótico, que é justamente a questão do equilíbrio e do desequilíbrio entre a ordem e o caos, segundo a teoria da complexidade. Bom, gente, outro pilar da transdisciplinaridade consiste na lógica do terceiro incluído, que, segundo Moraes, Nicolesco, se faz necessário a quebra da bipolaridade, do cartesianismo, da lógica binária, ou seja, se faz necessário uma zona de ressignificação, de auto-organização, uma terceira possibilidade de compreensão dos fatos, que é o terceiro incluído. Também nós temos os níveis de realidade, percepção transdisciplinar, onde existe a relação do sujeito na sua percepção ontológica, o objeto na sua realidade epistemológica. Busca-se um tratamento pedagógico homogêneo, quebrando o behaviorismo, onde exista uma aproximação entre as fronteiras do conhecimento, entre sujeito e objeto, na sua mais diversa multidimensionalidade, favorecendo novas visões cognitivas, desenvolvimento da mente, mudança no comportamento, na sua maneira de ser, de agir, de fazer, segundo Ambrosius, 2011. E aqui, nesse contexto, eu trago o educador co-investigador que, para tecer interrelações nesse cenário mutante do século XXI, se faz necessário que ele seja capaz de se deparar de forma multireferencial, de forma multidimensional, tendo uma visão transdisciplinar embasada nos níveis de realidade, na complexidade, na lógica do terceiro incluído, que ele supere a lógica linear binária, a unidisciplinaridade, a fragmentação dos conteúdos, quebrando a visão tradicionalista, behaviorista e reducionista, cartesiana, que ainda impera nas diversas instituições educacionais. Para tanto, se faz necessário que ele saiba utilizar de forma inteligente as tecnologias, que ele seja capaz de desenvolver práticas pedagógicas de modo construtivista, que ele saiba mediar práticas colaborativas, promovendo inovação, despertando a autonomia, a criatividade, a coaprendizagem, que ele seja capaz de se apropriar das mais diversas habilidades e competências para mapear cognitivamente tanto as informações quanto o conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da pesquisa. O educador co-investigador do século XXI, ele deve ser um ser protagonista para a realização de projetos temáticos, promovendo a coaprendizagem por meio da co-investigação, utilizando-se para tanto uma espiral de aprendizagem através da ação, da depuração, da execução, reflexão. E na pesquisa a gente percebe fortemente essas idas e vindas, essa espiral de aprendizagem através das inter-relações tecidas nos fóruns de discussão, durante o desenvolvimento da pesquisa, da prática no Fórum Teleduc.
pressupostos da matemática transdisciplinar e educação etnomatemática. Aqui eu trago uma contribuição do professor Biratan de Ambrosio, considerado um dos ícones da educação transdisciplinar, autor, contribuiu com a formação de vários cursos de graduação e pós-graduação em matemática, assinou a Carta da Transdisciplinaridade, juntamente com Nicolesco, com Edgar Morin, criou um centro de pesquisas e estudos transdisciplinares e tem uma contribuição enorme no desenvolvimento da etnomatemática, sendo professor laureado, ganhando várias homenagens, inclusive a medalha Fênix pelas suas contribuições, sendo considerado professor emérito da Unicamp, da USP, e a sua contribuição com a etnomatemática, na sua epistemologia da palavra etno, está relacionada à raça, cultura, povo, matemática, vem do grego, matema, compreensão, explicação, ciência, conhecimento, aprendizagem. TIC está relacionada à arte, maneira, técnicas, habilidades. Então, segundo o Biratan de Ambrosio, a etnomatemática está relacionada a técnicas e habilidades para explicar, entender, lidar e conviver com os diversos contextos naturais e sociais da realidade. Para tanto, se faz necessário que o educador desenvolva competências e habilidades para relacionar de forma inteligente e dinâmica os campos e subcampos e áreas de conhecimento nas mais diversas situações contextuais, relacionando competências socioemocionais entre sujeito e objeto na sua mais diversa multidimensionalidade enquanto humano. Biratan traz aqui uma metáfora das gaiolas epistemológicas, onde ele diz que os detentores do conhecimento são como pássaros vivendo em uma gaiola. Alimentam-se do que lá encontram, voam no espaço da gaiola, comunicam-se numa linguagem só conhecida por eles, procriam e repetem-se só vendo e sentindo o que as grades permitem, como é comum no mundo acadêmico. O que é mais grave? São mantidos pelos que possuem as gaiolas para o seu entretenimento. Aqui a gente observa nessa figura um sujeito preso a um campo onde ele só consegue enxergar o que está ali, até onde sua visão alcança, preso a uma gaiola, na sua mais diversa epistemologia. Então se faz necessário, hoje no século XXI, que esse sujeito ele consiga romper com essas barreiras, com essa transgressão transdisciplinar, combatendo a fragmentação do conteúdo, com a lógica ternária, com os mais diversos níveis de percepção entre sujeito e objeto, que ele seja capaz de quebrar com a barreira do behaviorismo, do cartesianismo, onde as informações devam ser socializadas, integradas por meio dos mais diversos recursos tecnológicos. Ou seja, que ele seja capaz de enxergar além do seu campo de atuação. É isso que propõe a teoria da transdisciplinaridade dentro do contexto educacional nesse século XXI. Pressupostos da aprendizagem significativa, outro campo de conhecimento. Aqui eu trago um pouquinho, segundo o nosso referencial teórico, David Alsberg, com sua teoria da aprendizagem significativa, a relação entre aquele conhecimento mais comum hoje, dentro das instituições educacionais, das escolas, a aprendizagem mecânica, é aquela onde o aluno ele incorpora um novo conhecimento de forma não substantiva, arbitrária, literal, ele não consegue tecer significados e compreensões sobre o novo. O ensino é puramente memorístico. Para tanto, se deseja chegar em uma aprendizagem significativa, aquela onde as informações elas passam a ter significados, elas passam a ser relacionadas de forma substantiva, não arbitrária, não literal, onde o aprendiz ele tem a capacidade de explicar as mais diversas situações dentro do contexto que ele está vivenciando, que ele saiba interagir com o meio social. Porém, para sair de uma aprendizagem mecânica e chegar a uma aprendizagem significativa, se faz necessário uma zona de desenvolvimento, que o ensino seja potencialmente significativo e que o sujeito ele tenha condições em sua estrutura cognitiva de interrelacionar a nova informação com seus conhecimentos prévios. E essa zona de desenvolvimento é conhecida como uma zona cinza, que é justamente a zona de progressividade, de captação de significados. Mapeamento cognitivo no desenvolvimento da aprendizagem e pesquisa do século XXI. Bom, gente, século XXI, onde o conteúdo se faz de forma aberta, se faz necessário que haja de forma partilhada, de forma gratuita,
de forma a favorecer a co-aprendizagem, a co-investigação, a utilização dos recursos educacionais abertos. E hoje, por meio das diversas tecnologias, por meio da web, das redes sociais, essa integração, ao se utilizar um espaço aberto, favorece, com compromisso e com responsabilidade, uma ressignificação do aprender juntos de forma virtual, onde as informações são rapidamente acessadas, ressignificadas. Para tanto, ocorre, principalmente na Europa, mudanças nas leis de copyright, onde ocorre a reusabilidade, favorecendo a inclusividade social. Ou seja, uma pesquisa ela não é exclusiva de uma única pessoa, e sim as informações podem ser compartilhadas, ressignificadas, colaborativamente. No ciclo de mapeamento cognitivo, onde esses dados, ao serem mapeados, eles produzem informações, que por sua vez contribuem para a formação de novos conhecimentos, favorecendo a maturação de novos saberes. Aqui eu trago uma espiral da co-aprendizagem para o desenvolvimento da pesquisa. Ela ocorre quando os aprendizes e educadores são coautores e coprodutores do conhecimento. Existe uma permissão mútua para que o conhecimento ocorra e os dados sejam partilhados coletivamente, onde esses dados eles podem ser partilhados através das redes sociais, com a riqueza de conteúdo de forma colaborativa, realizando acesso, um aprimoramento colaborativo e aberto das informações, favorecendo aos colaboradores alta variedade de produção, frequente compartilhamento das informações entre os co-aprendizes e os coautores. Pressupostos da tecnologia, outro campo de conhecimento. Aqui eu trago o mapeamento cognitivo de alguns softwares que foram utilizados para o desenvolvimento de pesquisa. SoftPatch, criando onda série de Fourier 3.06, por ser um software gratuito, auxilia e favorece as inter-relações entre a educação matemática, científica e musical. Nós vamos detalhar durante a nossa apresentação. Outro software utilizado foi o CMAP-Tools, por auxiliar a organização dos registros da tese, da escrita da tese, através da construção dos mapas conceituais, com a capacidade de interrelacionar e interpretar as mais diversas informações. O software Chic, por auxiliar, através da análise qualitativa dos dados multidimensionais e da sua saída de dados, a criação de árvore de similaridade, as mais diversas formas de análise das categorias obtidas nos fóruns de discussão. Ava Teleduc, por apresentar uma flexibilidade textual, de fácil uso e manuseio, favorecendo as mais diversas interações entre os cursistas. E outras tecnologias utilizadas no desenvolvimento colaborativo da pesquisa por meio das interações com a web. Nós utilizamos a webconferência por meio dos Hangouts, utilizamos o YouTuber, utilizamos múltiplos recursos do WhatsApp, web WhatsApp, utilizamos de forma co-investigativa entre os sujeitos da pesquisa para o desenvolvimento da mesma, sistemas de comunicação, por e-mail, por telefonia. Tudo isso favoreceu o desenvolvimento da co-aprendizagem durante o desenvolvimento das práticas no Teleduc e a co-investigação do mapeamento cognitivo por meio do desenvolvimento da tese, de forma colaborativa e co-investigativa. Aqui eu trago para vocês a convergência entre os campos de conhecimento. Nós temos aqui uma rosácea que vai mostrar as inter-relações entre a aprendizagem, a transdisciplinaridade e as tecnologias. O núcleo duro de cada campo de conhecimento contém os conceitos, leis e princípios estruturantes que fundamentam e caracterizam um determinado campo ou área de conhecimento, disciplina. Já a sua área ou subcampo de contorno, essa formada por uma região anelar de cor menos intensa, contém estruturas conceituais consideradas complementares. Então, nós percebemos aqui na aprendizagem, tecnologias e na transdisciplinaridade. No caso da nossa pesquisa, diante do complexo contexto e multidimensional, ocorre um processo cíclico junto ao pesquisador durante a execução e a investigação científica, a observar os campos e subcampos de conhecimento, assim como as suas inter-relações. Tais mecanismos de transversalização equivaleriam às tomadas de decisões de formas a realizar movimentos de idas e vindas
que parte da região de contorno para os campos de conhecimento. Esse processo de transversalização é representado na rosácea por uma região mais escura, conhecida como zona do sagrado, ou seja, é aquilo que não se conhece ou ainda não se percebe. Nessa região pode ocorrer estágios de maturação transdisciplinar mais avançados e que tendem a culminar na emergência de múltiplos saberes e de novos estágios de percepção e realidade. Então, aqui na zona do sagrado, busca-se convergir e caminhar rizomaticamente na direção, favorecendo e potencializando a emergência do novo, a maturação do pensamento crítico e sistêmico para o desenvolvimento de novas competências e habilidades, para resolver problemas e construir múltiplos e complexos saberes. Aqui eu trago para vocês a interface do software PET, foi utilizado para interrelacionar a física, a matemática e a música. Nós iremos detalhar mais adiante. Nós trabalhamos aqui também com a parte pedagógica e operacional dos parâmetros que o software PET proporciona e favorece para gerar, simular, interpretar e compreender diferentes comportamentos da onda, através das interrelações com as equações e as funções matemáticas, assim por meio do som produzido. E procuramos contextualizar através de vídeos que foram postados no YouTube e que representam anomalias que o acidente do vazamento radioativo Celsius 137 provocou em Chernobyl, onde vocês podem observar aqui, através das imagens, pessoas que foram afetadas diretamente por essa radiação, pessoas que desenvolveram câncer, pessoas que desenvolveram diversos problemas psíquicos, mentais, assim como alguns animais, quebrando aqui a barreira do antropocentrismo, alguns animais geneticamente deformados, algumas plantas, vegetação que nós iremos comentar mais adiante. Imagens fortíssimas que nos faz refletir sobre o ponto de vista da transdisciplinaridade, da complexidade, da valorização da vida. Aqui nós temos imagens representando momentos de uma aula presencial da disciplina TTSC, onde o doutorando Ricardo Diniz mostra, através de uma discussão colaborativa junto aos cursistas, as diversas anomalias genéticas que o isótopo radioativo Celsius provocou nos animais e as interações interdisciplinares entre a física, a matemática e a música por meio do uso do software PET, Fourier criando ondas 3.06. Esse slide nos traz aqui a emergência da transdisciplinaridade, ou seja, as interrelações transdisciplinares um processo de maturação e interrelacionamento e ressignificação dos pressupostos e conteúdos de campos e subcampos de conhecimento, no qual a matemática foi interrelacionada por meio das funções trigonométricas, seno e cosseno, a música por meio dos harmônicos produzidos, a física por meio da ondulatória, a educação socioambiental através de vídeos retirados do YouTube, mostrando o efeito que o vazamento radioativo provocou aos seres vivos, a fauna e a flora em Chernobyl, e aqui a zona do sagrado, que é uma zona de maturação transdisciplinar. Podemos perceber diversos estágios de múltiplas emergências de saberes, estágios de percepção e de realidade. Bom, irei apresentar uma breve demonstração da integração de momentos pedagógicos da disciplina TTSC, onde no primeiro vídeo nós iremos mostrar o simulador PET e as formas como o mesmo foi utilizado durante a prática pedagógica. O PET favoreceu essas interrelações entre educação matemática, científica e musical, e que ele pode ser usado de uma forma dinâmica e colaborativa também durante uma aula do ensino médio. No segundo momento, nós mostraremos aqui a atuação das ondas eletromagnéticas provocadas pelo vazamento do isótopo radioativo em Chernobyl. Bom, gente, esse é a interface do software PET, série de Fourier 3.06, que foi o software utilizado durante a prática pedagógica para tecer as interrelações entre a matemática, a física e a música. Então percebam aqui na interface que eu tenho três janelas. A janela superior é a janela das amplitudes, a janela central é a janela dos harmônicos produzidos, e a terceira janela, a janela inferior, é a janela do som dos harmônicos. Então vamos fazer aqui uma interação pedagógica junto aos cursistas
durante a disciplina TTSC. Então vamos projetar aqui 3 ondas. Amplitude 1, amplitude 2, amplitude 3. São sons que produzem frequências mais graves. Vamos ouvir aqui no áudio. Irei personalizar aqui do lado direito. Vamos trabalhar apenas com 7 harmônicos. Vamos projetar aqui a 4ª onda. E agora vamos projetar as ondas que irão produzir frequências de sons mais agudos. Vamos ouvir. Percebam que eu tenho aqui no gráfico das harmônicas as 7 ondas produzidas. E aqui eu tenho o gráfico da onda resultante, que é o somatório das 7 ondas. O SoftPad ele favorece essa interação pelo controle de gráfico, me possibilita observar as relações das funções trigonométricas seno e cosseno na relação do espaço, relação do tempo e a relação entre espaço e tempo, que é a velocidade. Também, na ferramenta de medição, me possibilita calcular o comprimento de onda de cada uma dessas ondas produzidas pelo software, assim como também favorece e auxilia na obtenção do período das respectivas ondas, período 1, período 2, que é justamente o tempo necessário para a realização de uma oscilação completa. E o mais interessante, que nós podemos relacionar a física por meio da ondulatória com a matemática. No modelo matemático, eu apresento aqui as equações das funções trigonométricas que representam cada onda. Nós temos aqui a função f de x em função do tempo, somatório das 7 amplitudes, vezes seno de 2π x sobre lambda n, que é o comprimento de onda resultante, menos t sobre tn, que é o período resultante. Então aqui é a estrutura da função trigonométrica que representa a onda resultante. E o interessante é que ao expandir aqui, nós observamos aqui a soma de todas as funções que representam em cada onda. Percebam que essa é a grande sacada do software série de Fourier. E o mais interessante é que ao relacionar e interrelacionar a física por meio da ondulatória, a matemática por meio das funções trigonométricas, eu posso relacionar a música por meio do som produzido. Esse é o timbre resultante do somatório de ondas. Então, o SoftPad ele pode ser usado também durante uma prática pedagógica no ensino médio, favorecendo interações colaborativas entre os cursistas. Outro momento bem significativo da prática pedagógica foi interrelacionar outros tipos de onda, agora as ondas eletromagnéticas, por meio do acidente de Chernobyl, do vazamento do isótopo radioativo Césio-137, que mesmo depois de 33 anos provoca impactos fortíssimos à fauna e à flora das pessoas de forma especial que viveram naquela região. Do ponto de vista da transdisciplinaridade, procuramos integrar, através do vídeo, outras áreas de conhecimento, tais como a ética, a sociologia, o currículo, mostrando nessa imagem a radiação que o isótopo radioativo Césio-137 provocou em Chernobyl. Imagens fortíssimas de crianças que foram atingidas pelo câncer e desenvolveram diversos outros problemas e anomalias genéticas, problemas mentais. Tal acidente reporta-se do ponto de vista humanístico sobre a questão da transdisciplinaridade, ao tecer as interrelações teóricas e metodológicas. Quando essa criança é instigada pelo repórter o que ela gostaria de ser quando crescesse, ela disse que gostaria de ser médica, para poder ajudar várias outras crianças que foram afetadas pelo acidente, pela radiação em Chernobyl. Trazemos também, durante o desenvolvimento da prática pedagógica, uma reflexão sobre o que essa radiação provocou na flora. Temos aqui a imagem de um cogumelo totalmente afetado por esse isótopo,
assim como de modo antropocêntrico, trazemos aqui a imagem de alguns animais. Percebam nessa uma anomalia genética e mutante que essa radiação gerou. Percebemos nessa imagem também dois pontos, a flora verdinha antes e a flora bem avermelhada após o vazamento radioativo dos céus. E aqui é a imagem da usina radioativa provocada em Chernobyl. E tudo isso nos faz refletir do ponto de vista da transdisciplinaridade sobre os valores humanos, a ética, o respeito à vida planetária. Até que ponto esses cenários emergem a necessidade de se repensar a renovação de políticas públicas e de currículo, quanto a se garantir a preservação do amor à vida e a dignidade cidadã dos direitos humanos e de todos os seres vivos do planeta. Iremos agora abordar sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa. O primeiro ponto que nós observamos aqui nos procedimentos metodológicos é no que se retrata a concepção e a construção de uma visão holística dos pressupostos metodológicos da pesquisa e da educação sobre a égide da transdisciplinaridade e complexidade. Aqui eu trago algumas reflexões e ponderações frente às rápidas mudanças ocorridas nesse notório cenário educacional do século XXI. Do ponto de vista da complexidade, o corpus da tese, metodologicamente, foi escrito através de pesquisa e de inúmeras publicações oriundas de diferentes campos e subcampos de conhecimento, entre os pressupostos de diversas visões advindas dos respectivos autores e pesquisadores, ou seja, de diferentes visões epistemológicas e ontológicas. Do ponto de vista dos três pilares da transdisciplinaridade, se faz necessário questionar sobre a renovação dos métodos clássicos e da metodologia, junto aos três pilares da transdisciplinaridade, numa visão de mudança de percepção e realidade, na complexidade e na lógica do terceiro incluído. Busca-se, na pesquisa, desenvolver uma transgressão transdisciplinar, quebrando as eventuais gaiolas epistemológicas existentes ainda entre essas disciplinas, que de forma reducionista, linear, cartesiana, behaviorista, buscamos transcender e utilizar o princípio do terceiro incluído, onde o pesquisador, fundamentado na lógica ternária, progressivamente teceu relações e construções de uma visão de mundo fenomenológica de um sistema de análise mais holística da pesquisa. Então, quanto à classificação da metodologia da pesquisa empregada na tese, nós podemos classificar a pesquisa quanto à natureza. Ela é classificada como pesquisa aplicada, pois o objetivo é propor uma metodologia utilizando recursos de modelagem computacional e sessões didáticas aplicadas aos fóruns de discussão, através do mapeamento e da realização de uma prática pedagógica colaborativa desenvolvida entre os cursistas, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem significativa no estudo da ondulatória e da acústica, assim como da educação socioambiental. Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa é caracterizada como qualitativa, pois ela envolve a observação e interpretação qualitativa dos dados associados às narrativas postadas nos fóruns de discussão Ava-Teleduc, os quais serão analisados de forma direta pelo presente educador-pesquisador, para gerar os dados a serem utilizados diretamente de análise estatística com ponto de vista qualitativos. Quanto ao objetivo, a pesquisa classifica-se como exploratória, pois visa analisar a mudança de postura nas diferentes situações que levam ao entendimento e de como a pesquisa foi construída e desenvolvida, através das modelagens computacionais, pela utilização do softpad, pela análise das narrativas postadas nos fóruns Teleduc. Quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados, a pesquisa classifica-se baseada em experiência coletiva na resolução de problemas, realizadas pelos cursistas nos fóruns e definidas e mediadas pelo professor formador, membro participante da pesquisa. Percebemos traços de pesquisa colaborativa por meio da utilização do Teleduc na disciplina TTEC. Percebemos também que, através da análise textual discursiva, por meio de análise de conteúdos através das narrativas postadas nos fóruns, e, por sua vez, feita a análise qualitativa dos dados multidimensionais ao se utilizar o software SHIC, a fim de realizar um estudo quantitativo com uma análise qualitativa. Caracterização dos procedimentos metodológicos e da prática pedagógica relativos à realização da pesquisa de campo durante a disciplina TTEC. Bom, gente, o contexto metodológico da disciplina foi baseado em atividades colaborativas, norteadas em espaços assíncronos, numa visão interdisciplinar e transdisciplinar,
centrando-se nos cursistas a condução das atividades de estudo, utilizando fóruns no ambiente virtual de aprendizagem, de modo que os processos de elaboração, apresentação e discussão foram realizados através de ciclos e seminários presenciais e virtuais, onde os cursistas participantes, ou seja, os sujeitos da pesquisa, o educador formador e os educadores co-investigadores, teceram de formas colaborativas e co-investigativas diversas situações de aprendizagem, onde os alunos cursistas e os mediadores pedagógicos também interagiram para o desenvolvimento da pesquisa. O procedimento metodológico ele é caracterizado por valorizar e favorecer o desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos cursistas, aprender na ação, na reflexão, na depuração, e a modalidade de aprendizagem colaborativa e assíncrona. Procurou formar, através dos ambientes virtuais de aprendizagem, os conteúdos foram postados e que de forma colaborativa, utilizando-se formatos de arquivos, utilizando-se texto através de links na web, os cursistas puderam ressignificar e construírem suas postagens que eram orientados a colocarem nos fóruns de discussão e que os mesmos eram instigados a produzirem os seus mapas conceituais e postarem também na ferramenta Portfólio, a fim de tecer uma discussão argumentativa e colaborativa mediada pela equipe pedagógica durante os estudos de discussão nos fóruns, interrelacionados e ressignificados durante o desenvolvimento da prática pedagógica. Esses mapas conceituais eles eram apresentados e discutidos colaborativamente durante as aulas presenciais, assim como os fóruns temáticos. Aqui eu trago para vocês a interface do Teleduc, para os 9 fóruns trabalhados durante o desenvolvimento da disciplina TTEC, onde o material era postado pelo professor responsável pela disciplina nesse local, material de apoio pedagógico. Os cursistas eram instigados a realizarem suas sínteses e postarem nos fóruns de discussão e interagirem pelo menos com os outros 2 cursistas, realizar a construção dos mapas conceituais e postar aqui no portfólio. Aqui eu trago título dos fóruns, assim como o número de postagem e a mediação de professores durante o desenvolvimento da prática. Nós temos aqui, por exemplo, no Fórum 3, Metodologia Transdisciplinar da Ontologia e Epistemologia Complexa, a metodologia transdisciplinar teve 73 postagens, foi mediada pela professora Maria Cândida de Moraes. Nós temos aqui outro exemplo, Fórum 7, Análise Textual Discursiva, foram realizadas 106 postagens, mediada pela professora Maria do Carmo Galeazzi. Ou seja, nós tivemos, durante o desenvolvimento da disciplina TTEC, 704 postagens. Instrumentos de coletas e técnicas de análise de dados qualitativos e multidimensionais. Os dados serão analisados na pesquisa por meio da técnica de análise textual discursiva, das diversas narrativas postadas no Fórum Teleduc, e que, por sua vez, metodologicamente será utilizada a análise qualitativa dos dados multidimensionais por meio do uso do SoftSheet para realizar um processo de mapeamento cognitivo dos mesmos, para estabelecer a emergência de inter-relações de forma hierárquica e relacional. Aqui eu trago um mapinha mostrando a metodologia da análise qualitativa, onde na pesquisa nós iremos utilizar a análise textual discursiva, a técnica da ATD, para realizar a análise de discurso por meio das diversas narrativas postadas no Fórum Teleduc, gerando impregnação de unitarização, categorização e a produção dos metatextos. Essas categorias serão analisadas à luz do referencial teórico, de forma empírica, e definidas e agrupadas segundo 4 classes. As categorias serão de modo de produção, utilizando métodos dedutivos, indutivos, dedutivos e indutivos, e o método intuitivo. Após consolidar os procedimentos de leitura, identificação e validação final das categorias representativas na pesquisa pelo método ATD, procede-se à fase de desenvolvimento e maturação da análise qualitativa dimensional, na qual os dados de saída serão obtidos através dos procedimentos de coleta de dados utilizando SoftSheet, na forma de categorias, e que, por sua vez, serão obtidas através das análises das narrativas postadas pelos cursistas, pesquisadores formadores e pelo professor orientador, formador, durante o desenvolvimento do Fórum 4 e 5 da disciplina TTEC proposta em 2018. Aqui eu trago, nesse slide, o SoftSheet, que foi utilizado para a realização da análise estatísticas dos dados multidimensionais, elaborado nos anos 70 pelo professor Regis Kras, na França. Somente nos anos 90 foi utilizado
aqui no Brasil, pela equipe de pesquisadores ordenados pelo professor Sador, onde foi realizado um estudo quantitativo com análise qualitativa por meio de um espaço amostral, onde os sujeitos e as categorias foram relacionados através de uma tabulação pela planilha Excel, atribuindo valores de 0 para a ausência de coesão e similaridade e de 1 para a presença de coesão e similaridade, ao ser gerado as árvores de similaridade, mostrando o surgimento das relações entre as categorias. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um dendrograma, uma árvore de similaridade fornecida pelo SoftSheet, que propicia a visualização das classes e de categorias e de suas interrelações, que serão objetos de estudos e análise para a produção de gráficos elaborados pelo SoftSheet. Aqui eu trago um exemplo de um mapeamento cognitivo realizado pela pesquisadora professora Iracema, onde ela categorizou, distribuídas em 3 eixos temáticos: aprendizagem, avaliação e tecnologias. Então, sobre essa forma de dendrograma, expressam as relações de coesão que essas categorias apresentam entre si, nessas árvores, nesses ramos. Essas categorias representadas na forma de U aqui, percebam, ligando um conjunto de 2 ou mais categorias, denominadas classes e subclasses. Ressalto que o significado da similaridade é interpretado pelo pesquisador diante do contexto de sua pesquisa, ou seja, sob a ótica do referencial teórico e metodológico da pesquisa. Aqui eu trago estágios procedimentais cíclicos, integração metodológica. Aqui nós temos aqui as narrativas, elas são distribuídas em eixos temáticos das categorias, nas quais, sob a luz do referencial teórico, utilizando a técnica de análise textual discursiva, ocorre a produção dos metatextos interpretativos, no qual irão emergir as relações entre as categorias e as narrativas postadas no fórum pelo Duque. Essas narrativas serão processadas pelo SoftSheet, onde irá gerar a árvore de similaridade nos seus dados de saída, para visualizar as interrelações entre as categorias de forma hierárquica e relacional. Capítulo 4. Nós iremos tecer os resultados de discussão, ainda está em fase de construção. Capítulo 5, nós iremos tecer as conclusões e as sugestões para os futuros trabalhos, que também está em fase de construção. Aqui eu trago as referências mais significativas: Ausber, Carvalho, Costa, Matuí, Maturana, Moraes, Edgar Borran, Nicolesco, Okada, Perrenot, Ribeiro, Souza, Tardif, Valente, Zabala. Aqui eu trago o cronograma de desenvolvimento da tese. Temos a pesquisa em 2017.2, com desenvolvimento de atividades co-investigativas, com o orientador, o doutorando Baldo Punar. Desenvolvemos em 2018, no primeiro semestre, a pesquisa de campo, mediação colaborativa das atividades da disciplina TTSC. Já elaboramos o primeiro capítulo, referente à introdução. Elaboramos o segundo capítulo, fundamentação teórica. Terceiro capítulo, no que tange a fundamentação metodológica. Hoje nós estamos realizando a primeira qualificação, 2019.1. Logo em seguida, será o desenvolvimento do capítulo 4, resultados de discussões. Logo, faremos a categorização dos dados de campo através da fundamentação à luz da análise textual discursiva. Depois, iremos desenvolver o mapeamento cognitivo por meio da análise qualitativa dos dados multidimensionais, utilizando o SoftSheet. Segunda qualificação está prevista para 2020, primeiro semestre. Logo após a segunda qualificação, iremos fazer a análise suplementar dos dados de campo, interrelacionando o uso dos softwares, a elaboração do capítulo 5, conclusões e sugestões, e a defesa tem uma previsão para 2021, primeiro semestre. Então eu agradeço e finalizo a minha apresentação.